Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à aula de hoje, certo? Então, a nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre o senso comum e o bom senso, né? E a contribuição da filosofia para as ciências organizacionais. Então, na aula passada, eu anexei um novo conteúdo, né? Solicitei que vocês respondessem ao questionário e também anexei a questão das respostas, né, do assunto da última aula, nas relações de tabela-verdade, certo? Então, na aula de hoje, como nós não iremos nos encontrar na videoconferência, mas vai ser postado, tá? E passado para vocês essa aula. Então, nós iremos tratar sobre senso comum e bom senso, que foi falado em uma das primeiras aulas que a gente teve, e sobre a contribuição da filosofia para as ciências das organizações, certo? Então, quando a gente fala na contribuição da filosofia para as ciências organizacionais, nós estamos falando diretamente, né, no sentido da formação dos empresários, né? E no início do texto ele fala que a formação dos empresários só terá resultado se dois grandes preconceitos teóricos forem ultrapassados, né? E aqui ele fala: na realidade empresarial existem somente as expectativas econômicas. E quando a gente trata nessas expectativas econômicas, isso só acontece principalmente porque não há valores éticos de fato, e essa realidade é retomada a tese de Forrest. Eu não sei se você já ouviu falar. Essa tese ela fala sobre o horror econômico. E esse horror econômico ele é constatado por um comportamento estrangeiro à moral, né? Diferente de comportamentos morais, certo? E aí, voltando nessa relação das expectativas econômicas, pois as empresas são o resultado daquilo que se construiu. E a filosofia, em sua contribuição para fundamentar os conceitos empresariais, oferece então uma perspectiva, ok? Então, quanto a esse outro preconceito aqui, que a filosofia é um universo totalmente teórico, subjetivo e abstrato. E nesse sentido, esse preconceito acontece porque para uns são características de uma importância e legitimidade. E para outros, esse preconceito, né, dessa questão de subjetividade, é uma justificativa de sua total desqualificação. E aí o que é que a gente quer saber, né, o que é que significa nesse conceito de legitimidade e desqualificação? É a ausência de conhecimentos e de conceitos que pode construir e agregar na legitimidade das informações e na qualificação das informações, certo? Então, além desses dois preconceitos que se constrói a referência à filosofia destinada aos empresários, existem outros dois importantes tipos de argumentação, certo? Então, nós temos um clássico que evita o obstáculo da erudição ao abordar princípios filosóficos fundamentais e relacioná-los com o cotidiano na realidade empresarial. E temos outro mais original que podemos qualificar de acordo com Platão e Sócrates de maiêutica, né? E o que é que seria essa maiêutica? Eu acho que eu vou falar mais na frente, certo? Então, nesse primeiro caso aqui de ser um clássico, o empresário ele é representante não filosófico da empresa, pois ele aposta que a leitura ou releitura de alguns grandes filósofos possibilita a descoberta ou redescoberta do sentido de certas práticas do seu dia a dia, certo? E já no segundo caso, quando ele fala aqui, mais original, que pode qualificar, de acordo com Platão e Sócrates, nessa relação de maiêutica, trata-se da própria maiêutica como foi dita no segundo, né? Devemos lembrar que nessa etapa a maiêutica está relacionada a Platão. Platão coloca Sócrates em cena, declarando que, por ser filho de uma mãe sábia,
e por ser expert em inquietações, dá luz a pensamentos de pensadores que eles mesmos conhecem ter. E aí, nesse sentido de maiêutica, é possível entender que esse filósofo, com o eixo de informação dos empresários, deixa claro que nessa parte que ele trata de uma postura de formação e de um recurso de pesquisa, tá? E não somente isso. Quando ele vê essa relação, ele trata mais de uma base intimista, estando relacionada a uma relação de pequenos grupos dentro das organizações, certo? Então, quando a gente volta a falar de maiêutica, e ela é originada a partir dos temas em um contexto de pesquisa prática, ou o próprio tema, por meio dos fundamentos e por eles propostos, a maiêutica ela é originada e nós podemos perceber alguns exemplos sobre elas, que é originadas de elementos substanciais e importantes na valoração da organização. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, sobre o dinheiro. O dinheiro é um exemplo de elemento de maiêutica em que a empresa e o dinheiro são conceitos que estão sempre ligados, certo? Então, refletir sobre o dinheiro, nesse sentido, é refletir sobre a relação entre dinheiro e confiança. Entre confiança nos elementos internos e externos das organizações. E quando a gente fala em elementos interno e externo, nós estamos falando de seus funcionários e seus clientes externos. Falamos de organização em vista do mercado. Então, gera essa relação de confiança voltada ao dinheiro, que ela faz essa transparência entre esses dois lados, né? Tanto o lado interno quanto o lado externo. Outra relação é o esforço dos homens. E ele fala que a vida empresarial se caracteriza pelo caráter primário do trabalho, conhecido como motivação, tá? Então, é aquela famosa motivação que nos move a realizar alguma coisa. Então, a morte é também um dos elementos que fazem retorno na maiêutica, tá? Dando à morte umas características das sociedades tradicionais e concedendo uma importância central para a mesma, tá? Então, o desejo, a empresa é o local da negação da fantasia, que é a matéria fundamental para a racionalidade prática, enquanto o consumo é o local de expressão do desejo. Então, a empresa ela é o local e o consumo é a expressão do desejo, certo? Então, na relação de angústia, a legitimidade de concepção da angústia está na individualização e na psicologização do tema. Ou seja, trabalhar em alguma empresa é suficiente para eliminar a angústia. Vocês concordam com isso? Isso é uma pergunta, tá? Vocês acham que trabalhar em uma empresa, isso eu estou fazendo essa pergunta porque a gente está relacionando esse conteúdo à organização, certo? Então, você acha que trabalhar em uma empresa é suficiente para eliminar a angústia? Eu acredito que não, certo? A angústia, ela não somente é saciada pelo trabalho dentro da organização. E aí a gente volta para o conceito do esforço dos homens, em que está relacionada com a motivação, né? Será que quando a gente tem o esforço dos homens, a motivação, nós conseguimos linkar automaticamente sobre essa questão da angústia? E aí, traduzindo para a nossa linguagem comum, né, não filosófica, você acredita que essa angústia pode cessar mediante a motivação? Fica a dica. Então, passando para o conhecimento do senso comum e o senso empírico, né?
nós já trabalhamos em uma das primeiras aulas. Então, esses conhecimentos, né, dá um conhecimento retroativo, né, da época dos dias que passaram, né, de lá de trás. E aí a gente consegue perceber o senso comum e o senso empírico no exemplo de um lavrador, né, que o lavrador, ele mesmo iletrado, né, ou seja, aquela pessoa analfabeta ou desprovida de outros conhecimentos, ele sabe o momento certo da semeadura e a época da colheita, o tipo do solo adequado para diferentes culturas e etc. Então, nesse sentido, o conhecimento, ele não é válido somente para aquelas pessoas que têm o conhecimento dito, né? Porque para nós é comum dizer que aquelas pessoas que têm um conhecimento formado são aquelas pessoas que têm uma formação, né? Mas o conhecimento, ele parte do princípio das pessoas que não têm um conhecimento, certo? Ou aquelas pessoas que são desprovidas ou analfabetos. Então, quando a gente fala sobre o conhecimento, e aqui tem esse texto, esse primeiro texto, que Ruiz de 95, ele fala muito bem sobre isso, ele diz que o conhecimento faz do ser humano um ser diverso dos demais, pois lhe possibilita fugir da submissão à natureza. Todo conhecimento, tanto comum como científico, é formado por elementos fornecidos pela intuição sensível e elaborados pelo pensamento. Isso diz Ruiz 95, tá? Então, o conhecimento comum é quase sempre o produto de uma elaboração espontânea da razão, ao passo que o conhecimento científico resulta de uma elaboração refletida, metódica, prosseguida de modo voluntário e por vezes árduo, tá? Então, podemos adquirir conhecimento de diversas formas diferentes. E aí nessa relação eu coloquei aqui exemplos, por meio de experiências, relações interpessoais, lendo um livro, assistindo um filme, vendo um programa de televisão, nas nossas próprias vivências sociais. Então, todo tipo de conhecimento é válido a partir do momento que tem uma interação, né, com duas ou mais pessoas. E aí, não somente duas ou mais pessoas, mas a pessoa mais um objeto, né? Então, um dos conhecimentos mais comuns, né, é o conhecimento empírico, certo? Então, o conhecimento empírico, que também é conhecido como conhecimento vulgar ou senso comum, é o conhecimento sem qualquer base de pesquisa teórica. Ou seja, esse conhecimento empírico é aquele conhecimento passado de geração em geração, né? Ou é aquele conhecimento que é adquirido por experiência de vida das pessoas, né? Sendo baseada pelas crenças dos indivíduos, certo? Então, quando eu falo crenças de indivíduos, sobre as nossas próprias crenças, certo? E aí, voltamos aqui voltamos ao texto, né? O conhecimento empírico, que também é conhecido como conhecimento vulgar ou senso comum, é o conhecimento sem qualquer base de pesquisa teórica, tá? Nós não temos uma constatação de pesquisa teórica. Deixa eu pegar aqui meu mouse. Tá. Então, voltando para o assunto, o senso comum ou conhecimento empírico é desconsiderado como uma forma de argumento para as pesquisas científicas. Isso acontece pelo fato de esse tipo de conhecimento não possuir nenhum embasamento teórico, sendo desvalorizado no meio acadêmico e científico, certo? Então, a melhor forma de validar o conhecimento empírico é testá-lo e transformar o conhecimento empírico em um conhecimento científico que tenha testado por pesquisadores. Ou seja, o conhecimento ele só parte a ser científico quando ele se origina de um conhecimento empírico.
E aí a gente cita um bom exemplo desse tipo de conhecimento, que é a afirmação de que leite com manga faz mal, né? Esse é um conhecimento empírico que é passado de geração para geração, certo? Então, se uma comunidade científica fizesse teste com isso, né, com esse caso de leite e manga, e descobrisse que é realmente verdadeiro, então esse conhecimento empírico passaria a ser válido e aceito como um conhecimento científico, certo? E aí eu volto a falar que o conhecimento científico, ele é totalmente originado de um conhecimento empírico, tá? Ou seja, são sugestões, são crenças, são experiências que são adquiridas no decorrer da nossa vida, né? E que são questões levantadas a serem verificadas mediante pesquisas, tá? Então, a nossa aula, né, foi abordada esses dois aspectos do senso comum e da questão da filosofia dentro das organizações, certo? E eu utilizei esses dois livros como referência, tá? Que foi de Yvon e de Osmi, certo? Então, todos os dois livros tem lá na biblioteca virtual de vocês, tá? Eu coloquei, eu acho que na aula de umas 3 semanas eu havia colocado uma referência de um livro. E eu sempre estou colocando referências de livro para vocês, não somente se ater a slide, tá? Mas se ater a livros também. A biblioteca virtual está cheia de livros novos, atualizados, certo? Eu utilizei esse de Yvon de 2008, porque ele é uma base para a filosofia dentro das organizações, certo? Mas você percebe que já tem livros mais avançados de 2018 na relação de filosofia e psicologia para nós administradores, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, mande um oi, fale com a professora, que eu vou estar à disposição, tá? Então, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Tchau, tchau.